Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a integração do Power Apps Canvas com o Automate Cloud. A gente já fez alguns vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal, óbvio que o Power Apps vai evoluindo, coisas vão melhorando aqui dentro da ferramenta, então é sempre legal trazer alguns temas novamente. O ponto importante desse vídeo é tirar algumas dúvidas recorrentes que tem tanto no grupo gratuito que você pode entrar, tá aqui na descrição. Temos lá milhares de pessoas que estão diariamente lá conversando sobre Power Platform, mas também nos grupos de alunos que nós temos nos nossos cursos, que também tem o link na descrição, dúvidas referente a essa integração. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um fluxo dentro da minha aplicação Power Apps. Isso aqui é bem tranquilo, se você já sabe criar, você pode pular essa parte, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, Power Automate, criar um fluxo, e eu vou criar um fluxo aqui, basicamente, que é disparado pelo Power Apps. Até aí, eu acho que todo mundo tá dentro aqui comigo, ou seja, eu vou disparar na aplicação, vai chamar o Power Automate, vai voltar para a aplicação. Não necessariamente tem que voltar para a aplicação, mas eu sempre retorno, né? Até para o app saber que o fluxo acabou, que chegou com resultado de sucesso ou não, né? E assim por diante. Então aqui, eu vou pedir, dentro do Power Apps, vou preencher uma variável aqui, ó, inicializar variável, e vou falar para o usuário digitar um número. Então vai ser ó, um número, beleza? Quando eu clico aqui e pergunto no Power Apps, ele vai gerar para mim uma variável na aplicação, uma variável no fluxo, com o nome da etapa. Esse ponto é importante porque se você constrói um fluxo, renomeia a variável para o nome que você quer que apareça no fluxo dentro da aplicação. Você vai entender isso já já, tá? Fica tranquilo se não ficou claro, mas dê um nome que você quer que fique na aplicação para você entender depois. Então, por exemplo, número para multiplicar por 2. Então, eu tô criando um fluxo que eu entro com o número e devolvo o resultado multiplicado por 2, tá bom? Algo bem tranquilo. Então, o número vai ser uma pergunta no Power Apps. Ó, eu clico, beleza. Olha só o nome que ele dá, número para multiplicar por 2. Entendeu? Por isso que eu coloco um nome que faz sentido para quando eu for usar isso na aplicação. O ideal é usar camel case, né? Ou seja, assim, ó, número para multiplicar por 2. Por quê? Na hora que eu criar, ele vai alterar aqui. Outro ponto é que se eu já criei, eu não consigo deletar e nem alterar o nome, tá? Então vai ficar esse nome aqui agora, a não ser que eu delete o fluxo e crie de novo. Isso é algo que ainda não melhoraram aqui, tá bom? Então saiba que o nome que tá aqui vai ficar agora, e se eu clicar de novo, ele vai gerando outros parâmetros, beleza? Então, beleza, ele vai dar um número aqui, eu vou multiplicar por 2 e retornar no Power Apps. Então eu venho aqui, Power Apps, beleza? Responder a um Power App, e a saída, ou seja, o que volta para a aplicação, vai ser um número, resultado, certo? Vai ser o resultado, e aqui eu vou colocar uma expressão, multiplicando o número que o usuário digitou, certo? Por 2. Show? Então, basicamente, um fluxo tranquilo. Podia ser um fluxo gigante, né, galera? Tô dando um exemplo aqui, que o usuário aperta um número, vem para o Automate multiplica por 2, retorna o resultado. Para exemplificar que esse fluxo é um fluxo que os meus usuários da aplicação vão utilizar para fazer uma determinada ação. Então, esse fluxo está integrado aqui com o meu Power Apps. Beleza? Tem vários fluxos no canal referente a isso aqui que a gente fez, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui, tudo de graça aqui, vocês podem dar uma estudada maior nisso aqui, beleza? Vou salvar. Ao salvar, tem outro ponto, tá? O nome do fluxo, eu esqueci de falar isso. O nome do fluxo é o que vai vir para cá. Então, é interessante também dar um nome para o fluxo que seja fácil de entender. Ou seja, fluxo multiplicar por 2. Aqui pode vir underline, tá? No nome da etapa não dá, por isso que eu coloquei camel case. Aqui dá para vir underline, eu coloco assim, ó, fluxo multiplicar por 2. Salvar. Só alterei o nome do meu fluxo. Como eu alterei agora, ele vai atualizar aqui. Beleza, ó, fluxo multiplicar por 2. Até aqui, eu acho que a maior parte da galera que acompanha o canal tá por dentro, já entendeu, tá? Tô exemplificando ao máximo para quem chegou agora, para quem é iniciante. Eu vou colocar aqui um botão. Nesse botão,
eu vou simplesmente preencher uma variável, ó, set var resultado, com o fluxo que multiplica por 2.run, ou seja, rode, e aqui ele me pede o quê, ó? O número para multiplicar por 2. Por isso que a gente dá um nome que dá para entender lá. Beleza? Então, número para multiplicar por 2. Vou deixar aqui em branco por enquanto, porque eu quero colocar aqui, ó, uma entrada de texto para o usuário digitar, do tipo número. Então, o usuário vai digitar um número, clicar no botão aqui, ó, multiplicar por 2, vai ser o nome do, vai ser o título aqui, ó, multiply por 2. E o resultado vai ser a var resultado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um rótulo de texto com o resultado, com a variável var resultado, que está em branco por enquanto, né? O run tá me pedindo o quê aqui, ó? O número para multiplicar por 2. Vai ser o valor que está aqui no texto, né? Ou seja, nesse aqui, ó, txt número, vou dar o nome de txt número.text. Beleza? Acho que todo mundo até aqui entendeu tranquilamente, né? Nada de novo aqui, principalmente para quem acompanha o canal. Estou jogando numa variável o resultado do meu fluxo, beleza? Então, quando eu clicar aqui, ó, multiply por 2, vou colocar o número 1, vou clicar em multiply por 2, retornou do Automate, mas obviamente, outra coisa que a gente já aprendeu, o resultado pode vir várias propriedades. Para ficar mais claro, pensa que eu só retornei o resultado aqui, mas eu poderia retornar o resultado e também uma fruta com o valor banana. Então, eu posso ter mais de um resultado desse fluxo. Eu posso colocar vários, beleza? Então, por isso que ali eu salvei aqui com a palavra fruta para exemplificar melhor. Por isso que quando eu venho aqui, eu tenho que colocar que nesse resultado aqui, quando eu rodo, né, eu quero pegar o quê? O resultado ou a fruta? O resultado, que foi o que eu coloquei lá, o mul por 2, né, multiply por 2. Beleza? Eu sei que para muita gente isso é fácil, mas estou explicando novamente, fechou? Quando eu clicar aqui no multiply, ele vai aparecer ali o 2, né? Se eu trocar aqui, por exemplo, 4 e clicar novamente, vai para 8. Ou seja, isso aqui, eu até deixei aberto aqui para exemplificar, ó. Ele vai para o Automate, roda, pega o resultado e traz ali na variável para mim, certo? Então, essa integração é para fazer diversas coisas, buscar um conteúdo de arquivo, buscar informações em alguma base específica, usando o Power Automate para isso, certo? Acho que até aqui tudo bem. Qual que é as dúvidas que vai surgir aqui? E a primeira delas, tá? Que eu acho que é uma das mais importantes, é sobre fluxos premium. Se nesse fluxo eu tiver um conector premium, como por exemplo, Dataverse, como por exemplo, deixa eu ver algum aqui que a galera usa bastante, DocuSign, certo? Ou seja, se tiver um conector personalizado, um conector premium, o fluxo se torna premium. Acho que até aí todo mundo também entende. Nós temos duas aulas no canal, uma sobre licenciamento Power Apps e uma aula sobre licenciamento Power Automate, completa. Então dá uma olhada se não fica muito claro ainda para vocês. O que vocês têm que entender aqui é que se eu usar um premium, o fluxo se torna premium, certo? Se o fluxo se torna premium, o seu Power Apps se torna premium. Ou seja, o que eu estou falando? Para você rodar um fluxo que é premium, você tem que ter o Apps, certo? O Apps Canvas Premium, ou seja, o Power Apps Premium, né? Não tem essa separação de canvas. Então, o Power Apps Premium e o Power Automate Premium. Ou seja, para um Power Apps rodar um fluxo Premium, ele tem que ter as duas licenças, Power Apps Premium e Power Automate Premium. Ronan, essa pergunta é de quem não assistiu o vídeo de licenças, né? Essa que eu vou fazer agora, mas eu recebo que eu até fico pensando, pô, o que custa? Assiste o vídeo, tenta entender, estudar, né? Não saia perguntando só. Que é a seguinte dúvida. Ronan, tenho 10 pessoas usando esse aplicativo que tem um fluxo Premium. Quantas licenças eu vou precisar? 10 licenças Premium de Power Apps, 10 licenças Premium de Power Automate. Essa é a resposta.
tá bom? Então, para quem não quer estudar, quer buscar informação, saiba que essa é a resposta. Pode me falar assim: ah, Ronan, mas por que que isso acontece? Que agora eu vou tirar a segunda dúvida e isso aqui que eu falei agora vai fazer até mais sentido. Qual que é a segunda dúvida que muita gente tem? A segunda dúvida é a seguinte: vamos supor que isso tudo que eu acabei de fazer esteja em uma solução, tá? Então, peguei aqui, tenho o meu app pronto, beleza? Ó, salvei ele, publiquei aqui, ó, publiquei. Ok, temos o nosso app pronto. Porém, eu vou colocar ele em produção. Se eu vou colocar ele em produção, ele tem que estar numa solução, bonitinho, né? Se não tem app sozinho, você tem que ter o app bonitinhos, as variáveis de ambiente das suas conexões, né? Tudo numa solução bonitinho, né? Então, vou voltar aqui para a Power Platform para explicar a segunda dúvida. Eu vou vir aqui em soluções, criar uma nova solução, o nome vai ser solução de compras, qualquer coisa aqui. Eu sou o desenvolvedor. Criar, ele vai criar uma solução em branco, onde eu insiro minhas variáveis de ambiente, né, minhas variáveis da solução e assim por diante. Aqui dentro é onde você vai colocar o app e as suas dependências, ou seja, se eu colocar o app, ele já vai puxar as conexões dependentes, os fluxos dependentes. Quer ver só? Vou vir em aplicativo, adicionar um aplicativo que já existe, certo? Ó, adicionar existente, aplicativo de tela, ele me mostra todos que estão prontos aqui para eu colocar numa solução, publicados. Então, no caso aqui é o app teste, adicionar. Ele pega e coloca para mim o app na solução. Beleza? Tem uma aula só de soluções e ambientes também aqui no canal, tá bom? De graça para você assistir. Beleza, ó, colocou aqui para mim. Lembra que eu falei das dependências? No caso aqui eu não tenho conexões nesse app, eu acabei de criar ele, mas eu tenho fluxo, certo? Tanto as conexões quanto os fluxos, quando você vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e colocar o seguinte, ó, avançado, adicionar objetos necessários, ele vai adicionar todas as conexões, todos os fluxos referente ao app. Percebam aqui que o fluxo da nuvem, ele não veio automaticamente, tá? Isso para mim é mais um bug, tá? Porque deveria vir já direto. O que que eu digo isso, tá? Se a gente vir aqui e editar essa aplicação, retirar o fluxo e colocar novamente, fica vendo, ó. Eu vou vir aqui na aplicação, eu vou desvincular, ó, remover do aplicativo e vou adicionar novamente no aplicativo, tá vendo? Vou salvar e vou republicar esse app. Quando eu vir aqui em solução e atualizar, ainda assim, vindo aqui na solução, não tem o fluxo da nuvem, nem adicionando um objeto necessário. Mas, na minha opinião, deveria vir direto aqui, né? Porque eu não vou conseguir colocar um fluxo da nuvem aqui, ele não vai aparecer aqui para mim, tá? Ó, ele não aparece aqui para mim. Então, eu teria que primeiro colocar o app para depois criar soluções. É mais um bug que acontece aqui na solução. Mas vamos aqui, ó, novamente, eu vou pegar e vou criar esse fluxo aqui. Então, o mesmo fluxo, ó, adicionar fluxo, e vou fazer a mesma coisa que eu já fiz. Eu criei todo o fluxo aqui, vou dar o nome de multiplicar por 2, salvar. Não, eu fiz o mesmo fluxo, tá? Não alterei nada, galera, só para vocês não perderem tempo. Agora, como eu criei o fluxo num app que já está dentro de uma solução, ó, ele veio para cá, ó, multiplicar por 2. Vou alterar aqui, né, porque agora vai ser outro nome. Multiplicar por 2, vai funcionar igual, certo? Então, se eu colocar aqui 5, aqui está o resultado 10, ou seja, é o mesmo fluxo fazendo a mesma coisa. Só que agora eu cliquei já em adicionar um fluxo num app que já estava dentro de uma solução. Então, se eu venho aqui na solução, nos fluxos da nuvem, agora eu consigo colocar o fluxo da nuvem, ele vai aparecer aqui para mim, tá? Ele vai aparecer aqui para mim. Aqui está, ó, multiplicar por 2 aparece dentro do Dataverse, tá? Ó, fora o outro não existe. Vou clicar aqui, ó, em multiplicar por 2, adicionar. Posso excluir esse daqui, que é o antigo, né? Que realmente é um bug que acontece, tá? A ideia nem era mostrar o bug, tô mostrando aqui, mas a ideia era o quê? Chegar nisso aqui, ó. Eu tenho o app aqui e tenho o fluxo pronto aqui. O que acontece agora, né? Se eu compartilhar esse app, certo? Se eu compartilhar esse app aqui com fulano e ciclano, esse app vai funcionar?
Responde essa pergunta. Responde aqui nos comentários. Você acha que se eu compartilhar o app, o usuário agora abrir a aplicação e clicar nesse botão, vai multiplicar e colocar aqui? O que você acha? A resposta, tá? Espero que você tenha comentado. A resposta é não. Por quê? Para cada fluxo presente na aplicação, eu tenho que compartilhar o fluxo. Então, eu tenho que vir no fluxo, certo? Abrir ele mesmo, abrir ele dentro do Automate. Só que qual que é o problema, né? E respondendo a dúvida, que também é algo que eu espero que futuramente mude, né? Espero que sim. Você só consegue compartilhar esse fluxo que está dentro do Power Apps por design aqui no Power Apps, ou seja, só dá para fazer assim por enquanto, compartilhar o fluxo como owner. Aqui está em inglês, né, mas ele está falando que você só deve compartilhar como owner com quem você confia, porque o usuário poderá editar, remover, adicionar pessoas ou excluir pessoas nas permissões, ou seja, ela vira dona do fluxo, assim como você que desenvolveu. Então, isso para mim é até um problema, né? Eu queria ter esse fluxo com que o usuário usasse sem ter que compartilhar como dono, para que ele não estragasse o fluxo, tá? Mas, por enquanto, a única solução é essa, tá? Então, respondendo a segunda dúvida, que é: eu preciso compartilhar cada fluxo da minha aplicação que eu disparo com o usuário que vai usar a aplicação? E a resposta é sim. E justamente por isso que o Premium do Flow também precisa do Premium do Power Apps ali, por isso que ajuda a responder a primeira pergunta, porque pensa que o usuário é dona também, ela é o que está rodando o fluxo ali. Então é óbvio que vai ter que ter uma licença Premium do Power Automate para cada, né, usuário que for usar a aplicação. Então, a segunda dúvida era essa, de como compartilhar os fluxos. Tem que compartilhar cada fluxo com cada usuário que for usar a aplicação. Isso hoje, né? A gente está aqui no final do ano de 2023. Hoje é assim. Pode ser que mais para frente mude, como muitos vídeos do canal. Se você assistir vídeos antigos, você viu que tem muita coisa que mudou, tá bom? Ah, Ronan, mas aí ferrou, né? Porque se ele vai ser dono do fluxo, ele vai estragar o meu fluxo e aí é muito ruim isso. Sim e não, né? Sim, concordo, principalmente para quem estiver testando o app, mas não necessariamente, sabe por quê? Porque se você coloca a sua solução em produção, ela deveria estar gerenciada. Se você não sabe o que é uma solução gerenciada e não gerenciada, tem nessa aula gratuita aqui do canal, onde a gente explica o que é uma solução, um ambiente, soluções gerenciadas, não gerenciadas. Então assista essa aula, é uma das mais importantes, se não a mais importante do canal, para quem desenvolve fluxos e aplicações, tá? Mas basicamente, quando a gente for exportar essa solução para importar em produção, pensa que a gente exporta isso aqui de uma maneira gerenciada, ou seja, é para um ambiente onde não iremos mais alterar. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que quando eu for compartilhar esse fluxo com as pessoas, certo? Quando eu for compartilhar esse fluxo aqui, vai ser o fluxo da produção. Ou seja, o usuário, ele não vai editar esse fluxo. Então ele pode até ser o dono, né? O ruim é que ele sim conseguiria deletar. O ruim é que sim, ele conseguiria compartilhar com outras pessoas, isso realmente é ruim, porém ele não vai editar. Afinal, está em produção de forma gerenciada, é uma solução gerenciada em produção. Então ele não vai editar aquele fluxo. E mesmo se ele excluir ou compartilhar com a pessoa errada, a gente vai ter o log disso, vai saber quem foi, né? E consegue conversar com a pessoa do porquê ela fez isso, que não deveria ter feito, certo? Então, em conclusão, eu também odeio o fato de ter que compartilhar com cada pessoa, acho que isso tem que melhorar, acho que deveria ser automático. Se a pessoa vai usar um app que usa um fluxo, devia ir automaticamente, e aí eu revogo, né? Eu tiro quem eu quero que não use o fluxo. Aqui é o contrário, eu tenho que ficar dando acesso para todo mundo. Então, para um fluxo
que vai ser compartilhado num app de 1000 pessoas, eu tenho que dar acesso para as 1000 pessoas. Então isso é bem chato, né? Mas eu trouxe aí diversas dicas, diversas informações sobre isso aqui nesse vídeo, principalmente das licenças, também da forma de compartilhar. Então, se você quiser ficar fera em desenvolvimento de Ultimate Cloud e Apps Canvas, venha conhecer a nossa comunidade. Nossos cursos vão do 0 ao avançado, temos o link aqui na descrição, venha conhecer, tenho certeza que você vai curtir muito. Além do nosso grupo de dúvidas que conversamos diariamente, eu tô lá diariamente tirando dúvidas e falando com vocês, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final, se você assistiu até aqui, comenta a palavra chinelo, comenta chinelo no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu aqui até o final, uma forma de eu saber quem realmente curte o trampo, assiste por completo. Me siga no Instagram, @RonanVico, ajuda a compartilhar, se inscreve, dá like, comenta, faz tudo aí que vocês já sabem, tá bom? E se você quiser apoiar a gente financeiramente, vire membro aí do canal, nos apoia a continuar gravando conteúdos de qualidade aqui. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e se inscreve.